Oi, turminha, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos dar início ao estudo de mais uma classe gramatical e nos aprofundarmos nesta classe gramatical. Nós vamos estudar as preposições, ok? Preposição é uma classe gramatical que funciona como conectivo. Conectivo é tudo aquilo que serve para conectar, para ligar. Então, a preposição, ela funciona como os elos de uma corrente, fazendo com que a gente conecte palavras dentro de uma estrutura frasal. Então, gente, vamos começar dando o conceito de preposição. Preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e dependência. Então, como a gente viu anteriormente, a preposição é um conectivo, um elo que liga uma palavra à outra. Só que nesse processo de ligar, ela não fica isenta, ou seja, ela não está simplesmente ali fazendo essa ponte sem estabelecer sentido. Neste processo de ligação, a preposição também traz uma relação de sentido entre uma palavra e outra, ok? Então, gente, existem alguns tipos de preposição. Nós teremos as preposições essenciais, as preposições acidentais e as locuções prepositivas. Vamos entender um pouco melhor qual a diferença entre uma e outra. As preposições essenciais são palavras que funcionam somente como preposições. Por isso que elas se chamam essenciais, porque está na essência da palavra. Ela existe na língua portuguesa essencialmente para exercer a função de preposição. Nós temos várias palavras que funcionam apenas como preposição. E aqui nós trazemos alguns exemplos delas. Nós temos a, antes, perante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, atrás, atrás de, dentro e assim por diante. Temos outros exemplos, né? Mas aqui já tem o suficiente. O importante é vocês entenderem que as preposições essenciais nunca vão funcionar como outra classe gramatical. Elas sempre serão preposições. Já as preposições acidentais, o nome já é bem sugestivo, né? São palavras de outras classes gramaticais que podem atuar como preposições. O nome acidentais nos sugere que elas são preposição por acidente. E é exatamente isso que acontece. São palavras que pertencem a outra classe gramatical. São palavras que vão ser conjunções, advérbio, numeral. Só que, dependendo da estrutura frasal, ela apareceu em um determinado contexto, funcionando, fazendo o papel da preposição. E para quem não lembra qual é o papel da preposição, é o de conectar uma palavra com outra, estabelecendo entre essas palavras conectadas uma relação de sentido e dependência, ok? Então, aqui também nós temos alguns exemplos, como, durante, fora, mediante, salvo, segundo, senão e visto, destacando mais uma vez. Na sua essência, na sua origem, essas palavras não são preposições, mas elas podem vir a funcionar como preposição dependendo do contexto. Por isso são chamadas de preposições acidentais. Dando continuidade, pessoal, nós vamos estudar as locuções prepositivas. Vocês lembram bem o conceito de locução, não é? É um conjunto de palavras, duas ou três palavras, que exercem a função de uma determinada palavra de dada classe gramatical. Quando nós estudamos os adjetivos, nós vimos as locuções adjetivas. E quando nós estudamos as interjeições, nós vimos as locuções interjetivas. E quando estudamos os verbos, vimos as locuções verbais.
Agora estamos estudando as preposições e vamos ver as locuções prepositivas, que, segundo o nosso conceito, são duas ou mais palavras valendo por uma única preposição, sendo que a última palavra é uma delas, ou seja, a última palavra da locução tem que ser preposição. A do meio pode ser? Pode. No começo pode ter uma preposição, no começo da locução? Pode. É obrigatório ter no começo? Não. Mas no final da minha locução, tem que ter obrigatoriamente uma preposição? Tem sim. Vamos ver alguns exemplos. Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de acordo com, em cima de, embaixo de, em frente a, ao redor de, por causa de, por cima de e atrás de. Vocês prestaram atenção que todas as expressões, todas as locuções, ou terminaram com de, ou terminaram com, ou terminaram com a? Justamente para preservar esta regrinha de que a última palavra da locução tem que ser uma preposição. Belezinha? Então, meus bens, lá no início, quando nós conceituamos as preposições, nós vimos que além de funcionar como conectivos, elas também precisam estabelecer uma relação de sentido entre as palavras que elas estão ligando. Agora, vamos conhecer exemplos de relações de sentido estabelecidas por algumas preposições. Vamos lá, então. A primeira preposição que a gente vai ver é a preposição a. Entre as várias ideias que ela pode expressar, nós temos lugar de destino, finalidade, distância. Um exemplo de aplicação seria nunca vou a São Paulo, onde esse a, antes da palavra São Paulo, dá a ideia de lugar de destino. Outra preposição pode ser a preposição com. Ela dá a ideia de companhia, causa, matéria de que algo é feito, modo. Uma frase usando a palavra com pode ser vou dançar com ela, onde o com dá uma ideia de companhia. Também temos a preposição por, que pode dar a ideia de qualidade, causa e meio. Vamos ver um exemplo? Eu posso dizer assim, meu pai mandou um recado por João. E esse por estaria dando a ideia de meio, meio pelo qual o recado foi mandado. Também temos a preposição sem, que dá a ideia de ausência, como na frase, a menina foi à festa sem a irmã. Temos também a preposição de, que é uma preposição muito usada e apresenta variadas relações de sentido, entre elas posse, assunto, matéria, instrumento e meio. Uma frase usando de poderia ser: esse livro é de minha colega, onde o de, na parte de minha colega, dá a ideia de posse. Temos também a preposição em, dando ideia de lugar, de tempo, de fim. Um exemplo de aplicação de frase da preposição em seria: ele pediu a vizinha em casamento. A ideia aí é de fim, fim de finalidade. A finalidade dele pedir a vizinha. Quem também expressa a ideia de tempo é a preposição desde. Por exemplo, desde quando você vai a festas? Nós temos aí uma ideia de tempo. E por fim, nós temos a preposição para, que pode dar a ideia de finalidade e lugar, como na frase ela viajou para Madrid, onde o para está dando uma ideia de lugar. Antes de darmos continuidade ao nosso estudo, é importante fazer umas observações. Primeiro é que a preposição, como já foi dito, é invariável. O que isso significa? Que ela não varia nem em gênero nem em número. Não vai para o feminino, também não vai para o plural. No entanto, pode unir-se a outras palavras e assim estabelecer concordância em gênero e em número. Exemplo: a preposição por mais o o forma pelos. E a preposição por mais o a forma pela. Pelos teve uma variação de número, pois foi para o plural. E pela teve uma variação de gênero, pois foi para o feminino. Ué, Tiedinha, mas você não acabou de dizer que ela não varia? Pois é,
Vale ressaltar que essa concordância não é característica da preposição, e sim das palavras que elas se unem, certo? Então, quem variou aí foram os artigos o e a, e não a preposição, ok? Então, nós vamos aprender agora como é que a preposição se une a essas palavras para conseguir uma variação. Esse processo de junção de uma preposição com outra palavra pode se dar a partir de dois modos, de combinação ou de contração. Vamos reforçar, gente. A preposição em si, ela não varia. Mas dependendo da necessidade da frase, ela precisa se juntar com outras palavras para estabelecer o sentido desejado. E na hora que ela se junta com outras palavras, essas outras palavras com as quais ela se juntou podem variar de gênero e de número. A esses processos de junção, nós chamamos de combinação e contração. E nós vamos conhecer a característica de cada um agora. O processo de combinação é o processo onde nós unimos a preposição com outra palavra, mas não perdemos nenhuma letra. No processo de combinação, a preposição não sofre alterações. Vejamos alguns exemplos. A preposição a mais o artigo o resulta em ao. Tá vendo? Nenhum dos dois perdeu letra. Um outro exemplo é a preposição a mais o advérbio onde. A mais onde é igual a aonde. E as palavras permaneceram iguais. Nenhuma das duas perdeu letra. Elas apenas se juntaram em uma combinação. Já o processo de contração é um processo diferente, porque acontece uma modificação nas palavras que estão envolvidas nele. No processo de contração, as preposições se unem a outras palavras e sofrem modificações sonoras. Vejamos os exemplos. A preposição a mais o artigo definido a vai resultar no acraseado. Diferente da combinação a-o, que eu digo ao, na contração a mais a, eu não digo a, eu digo apenas a. E para indicar que eu juntei ali duas letras a, eu uso o acento grave, que é um indicador de crase. Um outro exemplo é a junção da preposição de mais o artigo o. De mais o faz dó e a gente perde a letra E. Eu sei, a contração parece um pouquinho complicada, mas não é, pessoal. O melhor jeito de aprender é exercitando, então vamos exercitar. De mais as é igual a das e eu tenho uma contração porque eu perdi a letra E. Em mais o é igual a nó, como na frase eu estou no quarto. Eu não digo eu estou em o quarto, eu estou no quarto. O em vira N e acontece uma contração. Tia, o em sempre vai virar N? Sim, anota aí no seu caderno. A preposição em, na contração, sempre vai virar uma letra N. A mais onde é igual a aonde. E como eu não perdi letras, tem uma combinação. Por mais os vira pelos. O por vira pel, P-E-L, mais os. E eu tenho uma contração porque a minha preposição mudou. Tia, deixa eu ver se eu entendi. O P-O-R vai virar P-E-L? Isso mesmo. É sempre, tia. Anote aí no seu caderno, é sempre. A preposição por, num processo de contração, sempre vira P-E-L. De mais ela vira dela. E eu tenho uma contração porque eu perdi um E. De mais aquele vira daquele. E eu tenho uma contração porque eu perdi a letra E. Em mais aquilo vira naquilo. E eu tenho uma contração porque o em virou N. A mais O vira ao. E eu tenho uma combinação porque eu não perdi nenhuma letra. E A mais A vira acraseado. E eu tenho uma contração porque eu perdi um dos A. Gente, não é difícil. A gente tem bastante que exercitar para memorizar os processos de contração.
mas no geral ele é simples. Então, vamos estudar. Então, galerinha, aprenderam? Não é difícil, vai. É um conteúdo facinho, mas a gente tem que exercitar. Então, vamos agora para os nossos livros dar uma reforçada. E com certeza vocês vão ficar afiadinhos nas preposições. Um grande beijo da tia Edinha e fui!